Abra, por favor, a sua Bíblia. Vou ler alguns versículos onde nós encontramos essa palavra esperança no grego elpis, ok? A palavra grega para esperança aqui que nós vamos estudar é a palavra elpis, amém? E sempre, queridos, sempre que você percebe, sempre que você sente que algo está mudando na tua vida, ou nas circunstâncias da sua vida, saiba que Deus está te preparando para um novo nível de fé, amém? Sempre quando há uma mudança, e você percebe essa mudança, creia que Deus vai usar esta mudança para levar você a um novo nível de fé. Esse é o propósito do coração de Deus para a sua vida. Portanto, às vezes algumas mudanças aparentemente já vêm em um formato muito positivo para nós, e outras parecem um tanto quanto negativas, mas independente da maneira como a mudança se estabelece diante da nossa percepção inicial, nós precisamos entender isto. E essa é a nossa confiança em Deus, que Ele vai aproveitar esse tempo de mudança para elevar o nosso nível de fé. E nesses dias nós estamos aprendendo exatamente isso, porque eu creio que mais do que nunca é chegada a hora do povo de Deus verdadeiramente viver em fé, por sua fé, amém? Então essa força, veja, que nós vamos usar aqui na palavra elpis, que é a força de transformação. Então sempre quando inicia-se uma mudança, e Deus então vai nos levar a um novo nível de fé, Ele está prestes a usar uma força específica, escute isso, Ele está prestes a usar uma força específica, que vai empoderar você para esse processo de transformação, amém? Uma força que empodera você, para que você possa viver de fato, esse processo de transformação. Então, o termo aqui, que nós vamos ler, essa força aqui, está conectada de fato à palavra esperança, mas essa palavra esperança está vinculada à palavra fé. Então eu quero que você entenda isso, esperança é uma coisa, fé é outra. Porém, quando nós vinculamos a fé com a nossa esperança, então nós estamos ativando essa condição na palavra de Deus, que permite que nós sejamos empoderados pela força da fé, para que nós possamos viver uma verdadeira, uma profunda transformação. E nós vamos entender algumas coisas muito importantes aqui nesse texto, porque essa expressão elpis, da onde nós temos a palavra esperança, indica a expectativa confiante e alegre que você tem do bem. Vou dizer de novo, a palavra elpis, que é traduzida pela palavra esperança na Bíblia, dentro desse contexto, quando é usado esse termo, se refere a uma expectativa que você tem, confiante e também alegre do bem que vai se manifestar, do bem que vai acontecer. E é claro, esse bem está vinculado àquilo que Deus vai manifestar nas nossas vidas. Então nós, quando usamos esse tipo de fé, que conecta a nossa esperança à fé, então nós criamos em nós uma expectativa firme, confiante e alegre daquilo que há de se manifestar segundo o propósito de Deus, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, aqueles que amam de fato ao Senhor. Então vamos ler 3 versículos iniciais, depois nós estamos estudando essa palavra, e eu quero que você abra o seu coração, que você esteja sujeito a palavra nessa noite, debaixo da graça, para que o Espírito ilumine os olhos do teu entendimento, para que você possa ver com mais clareza as coisas que Deus tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus, e você possa estabelecer-se firmemente nesse processo de transformação que Deus está produzindo na sua vida. Hebreus capítulo 3, versículo 6, aleluia, esse é o primeiro texto, tome nota, e aí você vai entender porque esse termo indica uma expectativa alegre e confiante do bem. Hebreus 3,6 diz, Cristo, estão aí comigo? Você que está em casa, amém? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. A palavra grega aqui é a palavra elpis, da onde nós temos a palavra esperança. Então veja que está associada a essa esperança uma expectativa ousada
e alegre, porque está falando de exultação, de alegria, de gozo, amém? De celebração no teu coração. Então você celebra de uma maneira antecipada, porque você tem a confiança, a certeza, em esperança de que Deus vai manifestar a qualquer momento aquilo que Ele já declarou sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos avançar, por favor, Romanos capítulo 15, versículo 13, mais um texto onde nós encontramos a palavra esperança e a palavra grega elpis. Está aqui, Romanos 15, 13, onde a palavra declara: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, amém? De alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então você percebe que aqui não está falando de uma esperança qualquer, mas está falando de uma esperança sobrenatural. Amém? Uma esperança diferenciada, não é uma esperança qualquer não, uma esperança natural, que muitas vezes quando nós estamos trabalhando numa esperança natural, a Bíblia diz que nós podemos correr o risco de ficarmos enfermos, doentes, abatidos, se a esperança se adia. E aí é que você entende o que eu quero falar nessa noite. Por favor, olhe para mim. Há uma diferença entre você estar esperando algo, e quando esse algo fica retardado, demora a se manifestar, isso não vem, a coisa não acontece, muitas pessoas acabam esmorecendo, pois a esperança adiada adoece o coração. Quem diz isso é a palavra de Deus, mas isso se referindo a essa esperança humana, a essa esperança natural. Mas existe essa esperança elpis aqui, que é diferente, que é uma esperança que gera em nós uma confiança, que provoca em nós uma expectativa confiante e alegre da manifestação do bem. Então significa que mesmo que a coisa esteja demorando um pouquinho mais, eu não vou me debilitar, eu não vou esmorecer, pelo contrário, eu vou me renovar, eu vou me fortalecer. Lembra do texto? Aqueles que esperam no Senhor, é esta palavra, renovarão as suas forças. Então veja, se trabalharmos com a esperança natural, e a coisa não vem, a coisa não acontece, a gente pode adoecer, enfermar o nosso coração, se debilitar, se enfraquecer, desistir. Porém, quando nós estamos esperando, com uma fé confiante, com uma esperança confiante, ou esta palavra que nós estamos lendo aqui nessa noite, é aí que você recebe essa força de transformação. Então, sabe o que acontece? Desde o teu interior você vai sendo transformado, amém? Então você começa a correr e você não se cansa, você caminha e não se fadiga, e de repente quando parece que a coisa está demorando, você está voando nas alturas que Deus tem preparado para você, porque você está sendo transformado em renovação, por meio dessa esperança viva. Aleluia. Posso ouvir um amém? Diga, você que está em casa, escreve aí um glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, Romanos capítulo 15, já li, não é isso? Agora vamos a Romanos capítulo 5, versículos 2 e 5, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2, e vamos ler também o versículo 5, tudo bem? Avançamos aí para o versículo 5. Capítulo 2, primeiro, diz assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É a palavra grega elpis aqui, amém? Então você vê que essa esperança sempre está associada a uma alegria, amém? A uma expectativa alegre, a uma expectativa confiante. E olha o que diz o versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, elpis aqui, esperança nesse contexto, é um termo que se refere a uma força transformadora, amém? Aonde que de fato denota o fundamento da nossa esperança, aonde nós estamos fundamentando a nossa esperança, aonde nós estamos apoiando, alicerçando a nossa esperança. E quando nós começamos a operar com esse tipo de esperança no coração, o que ocorre na verdade é que nós entramos numa dimensão que poderíamos chamar de a dimensão do está consumado, está feito, amém? E o que eu quero dizer com isso?
Você não fica esperando pela possibilidade de que algo aconteça e de que Deus faça algo. Você de fato crê firmemente que Deus já fez, e a qualquer momento, quem sabe seja hoje, isso venha à manifestação da sua vida. Então você não trabalha com base naquilo que vai acontecer como uma possibilidade. Você trabalha com base naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus já estabeleceu, e você confia tão firmemente que a expectativa em você gera força para que você veja a manifestação daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já estabeleceu. Então você não ora pedindo para Deus fazer, você crê que Deus já fez, e a qualquer momento isso vai se manifestar, e enquanto não se manifesta, você vai de força em força, de fé em fé, de esperança em esperança, até que a manifestação venha, em nome de Jesus. E quando a manifestação vier, você terá uma plataforma, aleluia, de apoio na tua vida. Se você entender o que eu estiver falando aqui, pede para o Espírito Santo iluminar o teu entendimento, amém? Então fala-se comigo: essa esperança produz uma antecipação resoluta, não com base no que vai acontecer, mas naquilo que Deus já fez. Você crê tanto que Deus já fez aquilo, que Deus já estabeleceu aquilo, que ainda que isso não se manifestou, é uma questão de tempo, há de se manifestar. Então você está exultando, você está alegrando-se no Senhor, regozijando-se, enquanto você espera que isso se manifeste. Aleluias. Essa é uma força transformadora. Então fala assim comigo: funciona. Para você gravar isso: no reino do está consumado. Tudo que foi consumado, estabelecido em Cristo, aleluia, está feito. Amém? Está feito. Então não é uma possibilidade de algo que Deus vai fazer no meu futuro, é algo que Deus já fez, é algo que Deus já estabeleceu. Porém é uma questão agora de esperar que isso se manifeste por meio de uma expectativa alegre e confiante. Oh meu Deus, como o diabo tem medo dessa esperança no nosso coração. Essa é a viva esperança. Meu Deus, como o diabo e o inferno teme diante de uma pessoa que está operando debaixo dessa viva esperança. Por quê? Porque essa pessoa imediatamente, ela traduz essa firme esperança do seu coração em decretos de fé, em palavras de fé. Sabe, todo o seu vocabulário é permeado por palavras que procedem dessa fé, dessa esperança, dessa convicção interna tão firme de que Deus vai manifestar isso, que você se alegra de uma maneira antecipada. Então por isso que nós podemos nos alegrar quando nós estamos na prova, é por isso que nós podemos nos regozijar quando estamos na tribulação, amados. Por quê? Porque temos uma esperança que produz em nós uma expectativa firme e alegre de que Deus vai manifestar diante dos nossos olhos a sua palavra. Posso ouvir um amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia. Essa é a diferença. Amém, queridos? Então, em vez de você ficar dizendo: não, eu acredito que Deus vai fazer, tudo bem, esse é um tipo de fé, mas é diferente quando você sabe que Deus já fez, quando você descansa no fato de que já está realizado, e que agora é só uma questão de manifestação. Por isso que existe a fé como uma força de combate. Aleluia. E escute, por favor, uma coisa não está desconectada da outra. Tudo isso é parte de um pacote só de fé. Amém? A fé que se desdobra em tantas forças que nós precisamos. E se nós aprendemos a ativar essas forças da fé na nossa vida, queridos, então nós vamos viver a plenitude da palavra, nós vamos viver a plenitude do Espírito nas nossas vidas, nós vamos viver a plenitude do propósito. Por quê? Porque não podemos acessar absolutamente nada de Deus se não for por meio da fé. Sim ou não? Nem mesmo podemos alegrar o coração de Deus se fazermos alguma coisa que aparentemente é boa, é louvável, mas não fazemos em fé. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então veja bem, vamos ler mais um texto.
E aí você entende o que eu estou falando. Então esse tipo de esperança firme, confiante, essa expectativa alegre, exultante, ela se torna, na verdade, uma força para esse processo de transformação. E quando você ativa esse tipo de esperança no teu coração, logo isso começa a se evidenciar, se manifestar no teu vocabulário, porque você vai liberar palavras de vitória, você vai liberar a palavra de Deus sobre as circunstâncias, você vai estar todo o tempo declarando a palavra, porque o teu coração está cheio dessa esperança viva. E a Bíblia diz que aquilo que você declara, crendo no seu coração, você tem, não é isso? Então veja o que diz em Hebreus capítulo 10, estão aí comigo? Versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, amém? Confissão da esperança, sem vacilar, por quem fez a promessa é fiel. Então você percebe aqui como esse tipo de esperança, ela se manifesta, ela se evidencia também no nosso vocabulário. Nós temos uma vida de confissão de acordo com a esperança que Deus colocou em nosso coração, porque a gente sabe que aquele que fez a promessa é fiel, aquele que está fazendo essa obra é fiel, aquele que começou é fiel, aleluias. Agora veja em 2 Coríntios, por favor, marque esse texto também, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12, Paulo declara o seguinte, aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, tendo pois tal esperança, aleluia, e mais uma vez você vai encontrar, todas as vezes, desses textos que nós estamos encontrando a palavra esperança, nós estamos vendo a palavra grega elpis. Então Paulo está usando aqui esta palavra no grego, porque existem algumas palavras no grego para a palavra crer, esperança, fidelidade, amém? Mas aqui ele está usando especificamente a palavra elpis. Então ele diz assim, tendo pois tal esperança, está se referindo a uma esperança, aquela que nós estamos estudando aqui nessa noite, e ele diz assim, servimos-nos de muita ousadia no nosso falar, você tem uma ousadia na tua declaração verbal, por quê? Porque você traz no seu coração essa firme esperança, isso se manifesta na forma como você utiliza, administra as palavras que saem da sua boca, amém? E aí você entende aquilo que Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. Então se você estiver o teu coração arraigado nessa viva esperança, a Bíblia usa a palavra esperança também como um sentido de algo que ancora, uma verdadeira âncora. Então se você ancora o teu coração na esperança viva, que o Senhor está nos ensinando aqui, o que vai acontecer é que você vai expressar isso de uma forma verbal, através das palavras, e você terá um discurso muito firme, muito forte, cheio de autoridade e de governo de Deus na tua vida. Digam glória a Deus. Muito bem, então quando nós vinculamos essa fé a essa palavra aqui, esperança, e declaramos, nós estamos ativando um poder criativo extraordinário, amém? Que pode mudar as situações, que pode mudar as circunstâncias, pode até mesmo alterar as estações na nossa vida, e pode até mesmo modificar territórios e regiões, para que o reino de Deus se manifeste aí. Vamos ler mais um texto da palavra, Romanos 4,18. Não é uma mensagem, é um estudo bíblico, amém, queridos? Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraão, pai da fé. Quantos assistiram a live da semana no Tempos de Refrigério, quando eu falei que todos os que são da fé, na verdade, citando a palavra de Deus, que todos que são da fé são filhos de Abraão. Lembram disso? Portanto, fala comigo, a fé, pode ser mais forte, a fé é parte da minha herança espiritual, porque eu sou filho de Abraão, sou herdeiro de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. E se você é filho de Abraão, significa que você tem um legado de fé no teu DNA espiritual, e você pode reivindicar isso sobre tua vida a qualquer momento, amém? Por isso a Bíblia diz aqui, Romanos 4,18, por favor, vejam, estão comigo? Marca, esse texto é importante. Abraão, esperando contra a esperança, creu.
Abraão, esperando contra a esperança, creu. Amém? Para vir a ser pai de muitas nações. Fala comigo. Ser pai de muitas nações é a manifestação da promessa, a manifestação do propósito. Porém, para que esse propósito fosse manifesto, ele precisou crer em esperança contra esperança. Amém? E esse é um texto que muitas vezes tem confundido algumas pessoas quando leem. Ele passa a vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, porque ele creu em esperança contra esperança. Esse texto aqui, amados, a palavra esperança aqui nesse versículo, é bom nós lembrarmos que é a palavra grega elpis, é a mesma palavra. Porém aqui, esse texto nos apresenta um conceito poderoso sobre a fé como uma força transformadora. Me acompanhe, por favor. Primeiro, e eu já vi isso, e eu já até preguei isso, e não está errado, porém, quando estudamos essa palavra dentro desse contexto, você vai ver que nós vamos ter uma revelação mais profunda aqui, porque o sentido desse texto, esperança contra esperança, é como se, é interpretado por alguns como se Abraão tivesse sendo confrontado pelas circunstâncias da sua vida, amém? E mesmo confrontado pelas circunstâncias da sua vida, ele continuou acreditando, e que ele teve que lutar então com essa contradição, para manter a sua fé e alcançar a manifestação, ok? Então havia de fato muitas coisas nas circunstâncias de Abraão que eram contrárias à promessa de ser pai de nações, quando, por exemplo, Sara era estéril, Abraão já ditoso em idade. Então e a cada dia que passava, o seu corpo natural ia se envelhecendo, e cada dia então parece que a coisa vai ficando mais longe, mais distante. Então preste bem atenção nesse texto, por favor. Esperança contra esperança. Então o que acontece aqui nesse texto elpis, nós vamos ver que, e agora eu compartilho com você uma revelação mais profunda aqui, que não significa a princípio simplesmente que Abraão teve que lutar contra as circunstâncias da sua vida para manter a sua fé e alcançar a promessa. É um aspecto, mas o texto, o sentido dessa palavra aqui, glória a Deus, o versículo na verdade não está sugerindo que esperança contra esperança no sentido de que há uma contrariedade aí, ou há uma confrontação, ou um contraditório. Mas estudando essa palavra, eu vi que elpis aqui significa aquilo sobre o qual uma ação, um acontecimento, uma condição repousa, usando aquilo como um apoio, como um suporte. Então o sentido dessa palavra aqui, esperança contra esperança, esse elpis aqui nas escrituras, significa justamente um apoio que é identificado, uma base que é identificado. Então tudo que vai ser feito, tudo que vai ser realizado, tudo que vai ser manifestado, vai ser em cima desta base, com vistas desse apoio. Então não é contra, mas é em favor de. Amém? Então o sentido original aqui é esperança mais esperança. Então essa esperança contra esperança, no sentido original, é como se, preste atenção, olhem para mim, você que está em casa, preste bem atenção, é como se Abraão pegasse cada experiência de fé na vida dele e formasse dessa experiência de fé uma camada. E à medida que ele vai vivenciando novas experiências de fé, ele vai estabelecendo novas camadas, sobrepostas umas a outras, estabelecendo uma grande plataforma de fé. Um apoio tão bem fundamentado, tão sólido, amém? Que não é simplesmente
um degrau, ele não está numa escalada com base em degraus, não, ele está estabelecendo plataformas. Quando a Bíblia está dizendo aqui, esperança contra esperança, ele está dizendo que ele está buscando uma base, um apoio, numa esperança, segundo a fé que ele já viu manifestada por meio de uma resposta, por meio de uma intervenção divina, por meio de um mover de Deus. Então deixa eu te explicar isso de uma maneira clara. Todas as vezes que Deus se moveu na vida de Abraão, todas as vezes que Deus se manifestou na vida de Abraão, através de um milagre, através de uma promessa, através de uma aliança, ele foi usando essas experiências para transformar isso em uma plataforma. Então ele vai estabelecendo camadas sobre camadas, plataformas sobre plataformas, como se fossem placas de concreto sobrepostas, estabelecendo uma grande base. Por isso que à medida que o tempo passava, em vez dele se enfraquecer, ele se fortalecia, dando glória a Deus, porque ele tinha uma base sólida. E isso me fez pensar, e eu vou me deter um pouquinho aqui, ainda que talvez eu não consiga chegar até o final dessa palavra hoje, mas eu vou me deter um pouquinho aqui, porque muitos de nós não temos aprendido a usar essas experiências de fé como essas bases, como essas camadas que vão sendo sobrepostas umas a outras. Pegamos os eventos de fé, as experiências de fé na nossa vida e desconectamos uma da outra. E o que Abraão fez, esse texto revela algo poderoso. Ele não desconectou absolutamente nada, ele não isolou absolutamente nada na sua jornada de fé. Tudo aquilo que veio como uma manifestação de Deus, e que Deus operou por meio da fé, ele estabelece aquilo como uma base, e ele vai colocando uma sobre a outra, até que de fato ele veja a plena manifestação de toda a promessa que Deus havia estabelecido na vida dele. Isso é tremendo, queridos. Por quê? Porque muitas vezes nós usamos a fé como degraus. Então falamos do crescer na fé e pensamos, eu preciso alcançar um degrau e agora vou subir a um novo nível de fé, outro degrau. E na verdade, quando nós usamos as experiências de fé na nossa vida de forma desconectadas, nós então por um tempo caminhamos em um nível de fé que acabou de ser conquistada, estabelecida na nossa vida, e aí de repente a gente recua, a gente volta para a base inicial. Ou seja, não usamos uma experiência de fé unida com outra experiência de fé, somada a outra experiência de fé, para gerar de fato essa base na nossa vida, esse apoio que a Bíblia está falando aqui, que Abraão fez. Olhe para mim por favor, e deixa eu te dizer isso, escute-me com teu coração. Nada a respeito da tua vida de fé é por acaso, nada que diz respeito à tua vida de fé é desconecto. Tudo o que acontece, cada movimento de Deus, cada obra do Senhor, cada manifestação, cada palavra é parte de um propósito só, muito bem elaborado da parte do Senhor, para que você tenha uma grande sustentação de fé. E se você usar isso, você vai subir ao nível de plenitude de fé, de maturidade na sua fé, como Abraão alcançou. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Amém? Deixa isso ser processado no teu coração. Então, em vez de ficar imaginando que a esperança como algo que Abraão deve superar por meio da fé, amém? Veja como de fato algo em que ele está repousando, apoiando, estabelecendo essa esperança. Então, cada ação de Deus, Abraão vem e deita a esperança em cima, apoia a esperança em cima. Mais uma palavra de Deus, e aí Abraão apoia, até que venha a plena manifestação. Aleluias. Eu vou te ensinar hoje como você vai fazer isso, como você pode começar a fazer isso na tua vida, em nome de Jesus. Em outras palavras, o que eu estou declarando para você é que os anos de espera por Isaac fizeram com que Abraão produzisse essas camadas de esperança, de apoio, de fé na sua vida. Por isso que a Bíblia diz: de fé em fé,
Ninguém diz amém. Vou dizer de novo: de fé em fé, de fé em fé, mas não desconectado. É uma base, amém, colocada sobre a outra, uma camada sobre a outra, até que você tenha uma estrutura debaixo da tua vida, que apoia, que sustenta a tua esperança viva no Senhor, e isso se torna inabalável. Aleluias. Digam aleluia. Então vamos lá. Por isso que ele vai vivendo um processo de transformação, sim ou não? Por isso que ele vai sustentando essa transformação. E a coisa começa a acontecer desde o interior de Abraão. Obrigado pelo teu amém. Quando você aprende a criar essas camadas de fé na sua vida, como uma base, como um apoio, o que vai acontecer é que a força transformadora da fé começa a ser ativada na sua vida, e do seu interior você vai vivendo uma transformação, e essa transformação vai tocar a tua mente, vai tocar o teu coração, toca o teu espírito, toca a tua alma, depois toca o teu corpo, vai tocar as circunstâncias, vai tocar a tua família, vai tocar ambientes. Por quê? Porque começou um processo interior de transformação, e você sustentou essa força transformadora por meio dessas bases, desses apoios aqui. Amém? Então dessa forma nós mantemos os avanços de fé por um momento, e conectamos ao próximo avanço de fé. Olha para mim. Eu avancei em fé. Agora eu devo usar isso como uma base, como um apoio, para continuar avançando a novos níveis de fé em nome de Jesus. Aleluias. De maneira que não tem volta, não tem como recuar, porque há camadas sobrepostas debaixo do teu caminhar de fé, diferente dos degraus da fé, que você sobe e depois de repente você acaba regredindo. Amém? Muitos vivem dessa forma, fazem da sua fé um degrau, e aí o que acontece? Desconecta as experiências de fé, e não cria essa base de apoio, e aí então a pessoa está no nível de fé um dia, e de repente ela começa a declinar, a cair da sua fé, e não subir a novos níveis como deveria. Então cada experiência, olha para mim, cada desafio, cada prova de fé, é a oportunidade para você criar uma camada, amém? Uma base de apoio, para você sustentar a tua esperança, para que ela continue viva, amém? E seja uma expectativa confiante e alegre, da manifestação de Deus na sua vida. Por favor, abra comigo mais uma vez a palavra, 1 Tessalonicenses, e deixa eu te dizer que grandes manifestações vão exigir camadas de fé, em todas as partes do nosso ser. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:23, texto que muitos conhecem, porque aqui fala da tricotomia do homem. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E eu não quero entrar numa discussão teológica aqui, mas veja, em tudo está falando do ser integral, amém? E aí Paulo menciona: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando de um processo de santificação, que deve ser direcionado aos 3 níveis do nosso ser, amém? As 3 classes do nosso ser, ou categorias, porque tricotomia significa exatamente isso, algo que é dividido em 3 categorias, em 3 partes. Então temos o espírito, na ordem de Paulo, amém? Temos a alma e temos um corpo. Sabemos que essa palavra não é uma sugestão para nós, mas é um imperativo, é um mandamento, para que nós possamos conservar esse processo de santificação, tanto no nível do nosso espírito, quanto da alma e também do corpo. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Seu espírito é salvo no momento em que você tem um encontro com o Senhor Jesus, amém? Você de fato nesse momento se torna uma nova criatura, porque você e eu estávamos mortos em Cristo, não tínhamos vida com Deus, não tínhamos a vida de Deus, porém agora em Cristo Jesus, nós somos salvos no nosso espírito, e imediatamente
amém? Somos uma nova criatura, agora somos um ser espiritual, tá certo? E a base do governo da nossa vida agora deve ser de fato o nosso espírito, porque a nossa alma não é salva de uma maneira imediata, em função justamente da programação que ela viveu, debaixo de um estado caído, devido à natureza pecaminosa. A nossa alma estava acostumada a padrões no seu sentimento, nas suas emoções, nos seus processos de pensamento, nas suas vontades, que era influenciado por esse estado de queda que a Bíblia chama, destituído da glória de Deus. Sem a vida de Deus, a nossa alma passa a ser a sede do nosso ser, e então, debaixo da influência da natureza pecaminosa, todos nós aqui vivenciamos distorções na nossa alma, e agora em Cristo Jesus precisamos desenvolver, operar, é o que a Bíblia chama operai, ou desenvolver a vossa salvação na vossa alma. Por quê? Porque o nosso intelecto, nossos processos de pensamento, nossos processos emocionais, assim como também as nossas vontades, precisam ser resgatadas, restauradas, renovadas, segundo a palavra de Deus, não mais segundo os padrões desse homem caído, mas agora dessa nova criatura, amém? Desse novo homem que nós somos formados em Cristo Jesus, segundo a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, é necessário que você busque um alinhamento no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, concernente àquilo que Deus tem como agenda de propósito para a sua vida, até o dia de Cristo Jesus. Então não deixe que nenhuma parte do teu ser se corrompa, se deteriore, e às vezes nós ignoramos esse mandamento, e não cuidamos como deveríamos cuidar de toda a nossa essência, seja ela espiritual, seja ela a alma e seja ela o corpo, porque uma coisa está conectada à outra. Na vida não pode se expressar naturalmente se o espírito não estiver presente no corpo, amém? A alma só pode ser uma alma vivente se ela tiver a presença do espírito no corpo. Então o que acontece? Enquanto estamos em vida, nós precisamos entender que há um espírito para zelar, há uma alma para cuidar, e há um corpo para zelar também. E às vezes nós botamos muita ênfase em uma área e negligenciamos a outra. Porém, Paulo está dizendo, é necessário que você busque a conservação em integridade, por meio de um processo de renovação, teu espírito, tua alma e teu corpo. Teu espírito, tua alma e teu corpo. Bom, o teu espírito está pronto, mas a tua alma precisa ser renovada, principalmente no espírito do vosso entendimento. Não é isso? Então Paulo está dizendo, cuida da sua alma, e você faz isso renovando a tua mente, amém? Porque o intelecto está na sede da nossa alma. Então você renova o teu entendimento, inclinando-se para operar segundo a palavra, e não segundo os teus achismos, e nem mesmo as tradições que você recebeu da sua família, quando essas tradições contrariam ou contradizem a palavra de Deus. Porque há muitas tradições humanas, inclusive religiosas, que anulam a palavra de Deus. Então essas coisas precisam cair por terra, e nós precisamos construir segundo a palavra cada parte da nossa vida. Amém? Então sabemos que a nossa alma precisa ser constantemente renovada, aleluia. E a Bíblia nos ensina em Romanos 12, versículo 2, a psique, amém? A alma, a mente, renova a tua mente, porque assim você vai vivenciar uma verdadeira transformação, você vai operar essa transformação na sua vida. A transformação não pode parar, e para que ela não pare, você precisa continuamente estar renovando o teu entendimento, e assim você vai ver a manifestação da vontade, do propósito de Deus para a tua vida. Você vai provar, experimentar, você vai viver isso na tua vida, e não vai ser simplesmente algo alheio a você, mas vai ser parte da tua experiência de vida aqui na terra, porque você está continuamente renovando a tua mente, assim como também cuidando do teu corpo, amém? Uma vez que a nossa alma sediou, governou toda a nossa vida antes de Cristo, o nosso corpo está acostumado a atender os apetites da nossa alma, e quando a nossa alma se une ao nosso corpo, independente da ação do Espírito, nós então agimos de uma maneira carnal, amém?
Quando somos carnais, quando nós permitimos que o nosso corpo e a nossa alma atuem de uma maneira independente do Espírito, então aí são os processos da carne. Aí o que vai acontecer são as ações da carne que vão gerar frutos da carne. As obras da carne é todas as vezes que nós permitimos que a nossa alma e o nosso corpo atuem contra a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Olhem para mim, por favor. E o nosso corpo estava acostumado a satisfazer a inclinação da nossa alma, e havia concupiscência em nossa carne, amém? E por isso o nosso corpo foi acostumado, olhem para mim, o nosso corpo foi acostumado com coisas que trazem satisfação imediata, conforto imediato. Então você vai perceber que naturalmente no nosso corpo nós temos dificuldade de lidar, há uma resistência no nosso corpo em tratar com tudo aquilo que gera desconforto ou que adia a satisfação do corpo. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Amém? Então o corpo quer dormir e Deus está falando para você: acorda mais cedo para orar. Amém? O Espírito te chama para o jejum e o teu corpo não quer jejuar, quer comer. E parece que quando você se propõe a fazer jejum, parece que o corpo grita mais alto ainda: eu quero churrasco, eu quero picanha, eu quero comer comida pesada. Amém? E não é só isso, é claro, mas eu estou dando aqui algumas ilustrações bastante simples. A coisa é muito mais profunda do que isso. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? E você vai me entender, por favor. É preciso não só pedir pelas coisas externas da nossa vida, nós temos que começar a aprender a orar em favor dessas três partes do nosso ser. Ore para que o teu espírito seja um espírito quebrantado diante do Senhor a cada dia. Senhor, dai-me um espírito contrito. Senhor, dai-me um espírito, sabe, sujeito. Oh, aleluias. Entende o que eu estou falando, meu irmão? Ei, minha irmã. Às vezes nós oramos por coisas, por respostas, tudo bem, está certo, temos que orar, mas às vezes não vivenciamos um processo de oração em função do nosso ser como um todo. Temos que orar pelo nosso espírito, para que ele possa a cada dia ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e não a nossa alma fortalecida, mas o nosso corpo. Orar para que a nossa alma seja renovada, orar para que a cada dia a nossa alma tenha sede de Deus. Lembra o que Davi dizia nos Salmos? Bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele está orando pela sua alma, ele está intercedendo pela sua alma, ele está dizendo: Senhor, eu quero que a minha alma aprenda a bendizer o teu nome em todo tempo, que a minha alma traga à memória aquilo que dá esperança, assim como o meu espírito está contrito, um espírito firme no Senhor, inabalável. Eu quero uma alma que tem sede de ti, assim como a corça suspira pelas águas, que a minha alma possa ter sede de ti. Ore todos os dias por isso, assim como também ore pela saúde do teu corpo, pela provisão do teu corpo, pela força do teu corpo. Ponha isso como, sabe, alvos de oração, e devemos orar, porque Paulo está dizendo: mantenha o teu espírito, a tua alma e o teu corpo fortalecidos para o dia do Senhor, irrepreensíveis, separados. Paulo diz: ofereça os membros do vosso corpo em sacrifício vivo e aceitável a Deus. Adorarmos a Deus com todo o nosso ser, mas às vezes estamos fracos em uma área. Por favor, coloque isso como alvo de oração na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Digam glória a Deus. Bom, e para nós concluirmos aqui nessa noite, amém, 3 coisas que você pode fazer de uma maneira muito prática para desenvolver essas camadas de fé, lembrando que nada na tua vida de fé é por acaso, que nada na tua vida de fé está desconectado, isolado. Amém? Olhem para mim. Pensa na mente da mulher, no cérebro da mulher. No cérebro da mulher está tudo conectado. Assim é a fé, na tua vida e na minha vida. Está tudo conectado. Nós sabemos que o cérebro do homem funciona em partes, amém? Em repartições. Então um assunto não tem nada a ver com o outro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o cérebro da mulher é diferente. Tudo tem a ver com tudo.
Então fala assim comigo: na minha fé, tudo tem a ver com tudo, nada é isolado, nada é por acaso. Então, se você está sendo desafiado na sua fé agora, amém? Isso está conectado aos processos de fé e de desenvolvimento e maturidade da sua vida de fé no Senhor. E aí você pode começar a fazer o quê? Esse processo de renovação. Primeiro, nutra a sua mente com a verdade de Deus, com a verdade da palavra. Nutra a sua mente, alimente a sua mente com esta palavra. Mas não é qualquer palavra não, sabe, não é porque hoje você abre o Facebook e está todo mundo pregando que tudo que você vai ouvir lá vai alimentar a sua vida. Às vezes pode vir algo que vai te confundir, entende? Ouça, sintonize, como a irmã Fanny ensinou aqui para as crianças, sintonize com a frequência certa, amém? Tem gente que é muito inocente, né? Está falando de Deus, está bom. Está falando de Jesus, está bom. Irmãos, tem coisas absurdas sendo faladas em nome de Jesus, está certo? Então busque alimentar, nutrir, fortalecer a tua mente com a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, e se possível for, decore alguns versículos. Medita na palavra, pensa na palavra, amém? Primeira coisa que você deve fazer, meu Deus do céu, encha a tua mente com a verdade da palavra de Deus, deixa a tua mente se impregnar da palavra do Senhor, porque assim a sua mente vai começar a produzir, vai ser produtiva segundo a palavra. E não encha, é a segunda coisa que você precisa fazer, não encha a tua mente com pensamentos que não são louváveis, que não são virtuosos, sabe, que não são benéficos. Não fique pensando, sabe, imaginando, encenando na sua mente os problemas, as coisas ruins, porque tudo aquilo que você presta atenção, você acaba dando autoridade àquilo sobre tua vida. E a terceira e última coisa, construa essa plataforma de fé. Construa essa plataforma de fé. De que forma, de que maneira? Faça uma lista das vitórias que Deus tem te dado. Amém? Faça uma lista das vitórias que Deus tem te dado. Anote, tome nota, sabe? Ponha diante dos teus olhos o que Deus já fez na tua vida, na tua casa, na tua família, cada mover de Deus, cada intervenção de Deus, cada bênção de Deus, cada prova que você venceu, cada prova que você superou, sabe, vai tomando nota disso, e vai conectando uma coisa a outra, e traga isso para o teu ambiente de oração, e de declaração, porque quando você estiver diante de uma situação, quando você estiver sendo provado, quando você estiver diante de um confronto, então você pode trazer essas coisas, e dizer, o Deus que já me curou lá atrás, Ele tem cura nos dias de hoje, o Deus que me abençoou, também vai me abençoar agora. Foi exatamente isso, queridos, olhem para mim por favor, foi exatamente isso que Davi fez em 1 Samuel capítulo 17, no confronto contra Golias, quando ele se apresentou e disse, eu vou lutar contra esse gigante. E então olharam para a aparência de Davi, e Saul olhou, Davi não era um guerreiro em sua aparência, mas o verdadeiro guerreiro não está na sua aparência, está na sua essência. E então Saul ignorou Davi naquele momento, desprezou Davi naquele momento, porque ele era pequeno, porque ele aparentemente era despreparado. Então sabe o que Davi falou? Davi falou assim, olha, quer saber o que aconteceu um dia? Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e aí veio um urso, e pegou uma ovelha, e eu fui, e Deus me deu graça, e eu venci aquele urso. O outro dia um leão veio, e arrebatou uma das ovelhas, e sabe, Deus me ungiu, e eu fui, e lutei contra o leão, matei o leão, e resgatei aquela ovelha. O mesmo Deus, olha as plataformas, olha as camadas, o mesmo Deus que me deu vitória contra o urso, contra o leão, vai entregar nas minhas mãos esse gigante. Hoje ele vai cair por terra, para que todos saibam nessa nação que há um Deus. Aleluia. É isso que ele está fazendo, construindo camadas, amém?
para apoiar a sua fé, para apoiar a sua confiança, para gerar essa expectativa alegre e confiante da manifestação do bem em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu acho que meu tempo acabou. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.